Oh, glória a Deus, amados irmãos. Bênção demais, mais uma palavra de fé, uma palavra de oração, uma palavra abençoada. Você que já foi abençoado aí com a oração, com a palavra de Deus, com os louvores, com o momento de adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Agora nós vamos chegar para a palavra, para uma palavra de fé, né? Uma palavra aí para abençoar o seu coração, falando do crescimento espiritual. O que é o crescimento espiritual? É que como o cristão caminha em direção ao céu. Parece que é aquele livro, lembra? John Bunyan, né, sobre o peregrino. Um dos grandes momentos do livro, eu lembro, né, quando ele chega diante da cruz e ele recebe uma roupagem nova, um anel, né? No caminho, no começo, encurvado, cheio de fardos. E o Senhor fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e suave. Oh, como é bom, né, estar na presença de Deus. Como é bom caminharmos na presença do Altíssimo. Como é bom andarmos com o Senhor. A palavra de Deus diz lá em 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala para nós crescermos na graça de Deus, crescermos no conhecimento de quem é Jesus. Jesus na nossa vida é tudo. Nós precisamos crescer nessa graça, crescer nesse favor de Deus, crescer na presença do Senhor, sabe? Devemos desejar de forma sincera e intensa na vida espiritual, discernindo aquilo que é melhor, buscar o mais alto e melhor da vida cristã. Olha aqui, ó, Filipenses 1:10, olha o que fala em Filipenses 1:10. Quero que compreendam o que é verdadeiro, o que é importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Para a glória e o louvor de Deus. Creio que vocês compreendam. A palavra de Deus fala que ela quer que a gente compreenda, né? Que nós devemos buscar esse crescimento na graça, esse conhecimento do Senhor Jesus. A justiça de Deus se manifesta em Cristo Jesus. Como que nós podemos crescer espiritualmente? Primeiro, buscar uma vida de santidade, de inteira santificação. A obra de inteira santificação que purifica o nosso coração, né? A nossa mente carnal, as nossas impurezas são purificadas pelo Espírito Santo, para que Ele possa encher a nossa vida e governar sem oposição e sem embaraço. Muitas das travas, muitos dos obstáculos, muitas das dificuldades da nossa vida para uma vida espiritual santa, pura, sabe qual é? É o nosso eu. Muita coisa que gera obstáculo para a nossa vida cristã é a gente mesmo. Aqui fala, ó, as nossas impurezas, a nossa mente carnal, os nossos pensamentos associados a esse mundo e não as coisas de Deus.
Por isso que a palavra de Deus às vezes é tão simples, parece assim, fala assim, ó, enche a sua boca de salmos, enche a sua boca de louvores, enche a sua boca de gratidão. Pense nas coisas do alto, olhe para as coisas do alto, viva as coisas do alto, experimente das coisas do alto. Mas muitas vezes a gente quer experimentar das coisas da terra. Muitas vezes a gente quer viver das coisas da terra. A gente quer usufruir dos problemas da terra, ao invés de experimentar as coisas de Deus. Quais são os meios para o crescimento espiritual na nossa vida? Primeiro, assistência fiel às reuniões de adoração, com participação no serviço, participação em oração, participação em louvor, participação no testemunho. Tem gente que recebe uma libertação, tem gente que recebe um livramento, tem gente que recebe uma bênção e não testemunha. Tem gente que não canta louvores a Deus. Tem gente que não frequenta a casa de Deus. Não busca uma disciplina espiritual, uma constância, para que haja crescimento, sabe? Aquilo que eu quero crescer, eu preciso buscar, eu preciso me alimentar, eu preciso estar presente. Interessante, tem um trecho do livro de Hebreus, capítulo 10. Deixa eu abrir aqui o livro de Hebreus, já abri, no capítulo 10. Olha aqui, ó. A partir do verso 23, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Temos que pensar como motivar as pessoas na prática do amor e das boas obras. Prática consistente dos exercícios de devoção, leitura e estudo da palavra de Deus, que é a principal fonte de sustento e crescimento. Lá o que fala em Timóteo, que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, útil para a admoestação, útil para o crescimento espiritual. 2 Timóteo 3, 16, 17. Ela é útil. E eu preciso. Eu não leio tanto. Ouve. Põe a palavra de Deus em áudio e ouve. Vou daqui até ali, vou daqui até lá, em devocional no carro. Eu estou ouvindo aquele 365 dias. Sabe? São várias partes da palavra de Deus. E eu posso ouvir, né? Ouvir no Spotify, ouvir no Deezer, ouvir no carro, ouvir no celular, ouvir no YouTube. Colocar e ouvir. Eu não estou conseguindo ter tempo para parar, então eu ponho para ouvir. E ouço a palavra de Deus. Pratico oração individual. Nós falamos semana passada sobre oração, sobre vida cristã. Pratico uma oração individual, é a minha oração. Não é oração em casa, não é oração no refeitório, não é oração na mesa. É a minha oração. Tenho que ensinar meus filhos a orar. Tenho que orar junto com a minha esposa, mas tenho que orar sozinho também. Eu tenho que ter a minha oração individual. Mateus 6,6. Orar, né? Como diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Uma oração espiritual. 1 Timóteo 4,15. Um pouquinho aí para trás, ó. Dedique total atenção a essas questões. Entregue inteiramente as suas tarefas e vejam o progresso. Orem. Orem. Sabe?
1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Nada que fazemos para o Senhor é inútil. Né? Uma atividade também traz crescimento. Servir ao Senhor, né? No serviço cristão, ensinando numa escola dominical, ensinando numa escola de discípulos, ensinando num grupo de comunhão, né? Ensinando no estudo bíblico familiar. Ensinar, sabe a importância disso? Testemunhar, frequentar uma classe de aprendizado cristão. Você não dá tempo de eu frequentar a escola dominical, né? Que eu aprenda com a palavra de Deus, com o ensino, crescendo na vida cristã. Eu lembro, quando eu era adolescente, tinha o ILA, Instituto de Liderança de Adolescentes. Era um curso que era dado, né? Tinha o grupo Busca também, né? Um grupo de oração de adolescentes. Depois tem o IFC, Instituto, não sei se era da família cristã, mas era tipo um curso básico sobre a vida cristã, aquele curso que a gente dá aqui na classe de batismo, um curso básico sobre a vida cristã, sabe? Às vezes é uma oportunidade para aprender isso e também dá. Nossa igreja aqui é pequena, quem dá são os pastores, mas esses cursos podiam ser dados por membros, ensinando as pessoas, como é dado nas igrejas grandes. Normalmente são aí obreiros que dão, os pastores não, mas podem ser, sabe? E dá esse curso, vou acrescentando e vou crescendo, ensinando. E às vezes tem muita gente que tem muito mais qualidade para o ensino do que até o pastor, mais didática, sabe? Outra coisa é conversar sobre assuntos espirituais, encontrar amigos, familiares, pessoas e conversar sobre a volta de Cristo, conversar sobre a jornada cristã. Gostei muito daquele filme A Forja, né, que eram homens que começaram a se reunir, né, o moço perde o filho dele e ele começa a discipular homens, ajudando homens a crescer na vida cristã e a fazer discípulos. Coisa linda, sabe? Crescimento espiritual, conversar sobre assuntos espiritual, testemunhar, atividades, oração, prática dos exercícios de devoção e a palavra de Deus, observar o dia do Senhor. Tem que ter um dia do Senhor. Se eu tenho dificuldade, às vezes, de todo domingo estar na casa de Deus, mas e alguns domingos eu não estou, eu tenho que procurar outro dia. Venho na reunião de oração na terça, sabe? Monto um grupo de oração na minha casa, convido pessoas, convido um líder da igreja para estar lá. Pastor, está difícil, às vezes no domingo, mas eu consigo, pastor, tal dia, e posso montar um grupo de oração em casa e posso estar lá. Mas eu tenho que separar um dia para o Senhor, e isso tem que estar dentro da minha rotina. Observar o dia do Senhor. Êxodo 20:10. Lealdade à mordomia cristã. Vou falar sobre mordomia cristã nas próximas semanas. A boa administração daquilo que Deus dá para a minha vida, sabe? Se Deus derrama bens, recursos, a minha família, eu devo ser um mordomo daquilo que Deus me abençoa. Tomar dignamente a ceia do Senhor,
sabe, participar da ceia do Senhor como um cristão verdadeiro, examinando a si mesmo, melhorando naquilo que eu tenho que melhorar. Se eu tenho que acertar também, resolver, resolvo. E participo como um filho de Deus. Fazer o bem aos nossos amigos, como também aos inimigos. Sabe? Eu não preciso gostar de todo mundo. Eu não preciso ser amigo de todo mundo. Na realidade, amigos são poucos. Mas eu posso fazer o bem aos meus colegas de trabalho. Eu posso fazer o bem aos meus colegas de convivência. Eu posso fazer o bem aos meus vizinhos. E eu posso fazer o bem até quem me faz mal. Como um verdadeiro cristão. Sabe? Isso é crescimento espiritual. É não devolver o mal com o mal, mas com o bem, com atitudes de um verdadeiro cristão. E, por último, produzir frutos do meu crescimento. Amém? Queria deixar essa palavra para vocês, para que você possa viver, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Pai. Obrigado por podermos ouvir a Tua palavra, obrigado por podermos buscar crescimento na Tua palavra. Obrigado, Senhor, Pai, por cada momento desse tempo, de palavra de fé, Pai. Que o Senhor possa tocar cada família, tocar cada casa, tocar cada pessoa, tocar cada um que nos assiste agora ao vivo ou vai nos assistir, Pai. Que a Tua presença esteja sobre eles e que eles possam buscar esses elementos e esse crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.